Primeiramente, gostaria de agradecer a esta casa mais uma vez, né? E hoje, principalmente, pela oportunidade que me deu de mais um pouco de preparo, de estudo, né? Estudo que já tinha esboçado em forma de aula no Progem, mas que a gente dá uma outra cara para apresentar em forma de palestra ou apresentação de estudo, né? O Espiritismo não é uma seita secreta com práticas ocultas. E tempos atrás, as reuniões mediúnicas eram abertas. As pessoas às vezes tinham interesse em participar de reuniões mediúnicas e comentando com algum espírita, o espírita falava: vai lá para você conhecer, vai lá para assistir a reunião mediúnica. Hoje, as reuniões mediúnicas são privativas e tem uma razão de ser, né? Para que melhorasse a harmonia do ambiente. Há necessidade que o ambiente de uma reunião mediúnica seja harmônico. Então, as reuniões mediúnicas ficaram restritas, privativas. E com isso, muitas pessoas que chegaram no Espiritismo depois dessa medida ficaram curiosas o que se passa dentro daquelas portas, daquela sala intitulada Sala de Reuniões Mediúnicas. Lá, só adiantando, nada mais tem do que um grupo que se reúne rotineiramente, organizadamente, em que algumas dessas pessoas são médiums, e através dessas pessoas haverá ou não manifestação de espíritos. Pode ser manifestação de espíritos superiores, neste caso nos trazendo conselhos, sugestões de melhoria, sugestões de reforma íntima, mas principalmente quem se manifesta nessas reuniões são espíritos necessitados de ajuda, de uma palavra amiga. Então, este é o ponto. A reunião mediúnica se presta prioritariamente ao trabalho cristão, trabalho de ajuda, de amor ao próximo, aquele irmão que se encontra muitas vezes sem saber o que está acontecendo. Muitos se manifestam na reunião e ao se manifestarem falam: o que está acontecendo lá em casa? Que ninguém mais fala comigo, né? Ninguém me vê. O que está acontecendo lá? É a hora então da gente tentar com muito cuidado explicar para ele que ele não se encontra mais no mundo dos que estão lá na casa dele, né? Bom, nosso objetivo principal então hoje é desmitificar o que se passa na sala de reunião mediúnica. Como já dissemos, historicamente, a mediunidade foi utilizada como um segredo para se tornar até instrumento de dominação. O médium era tido como sagrado, venerado por ter associações com alguma divindade.
a partir do Livro dos Médiuns, de Kardec, isso se modificou. Ali foi um divisor de águas. A mediunidade passou a ser encarada do ponto de vista científico. O que nós vamos falar aqui hoje? Em primeiro lugar, o que é mediunidade? Vamos recordar o que é mediunidade. Mostrar as principais finalidades do trabalho mediúnico. Para que serve? Para que a gente faz o trabalho mediúnico? E como que ele se dá? Como é que acontece esse trabalho? E, por último, quais são os benefícios advindos dessa prática? É isso que vamos ver. Então, relembrando conceitos, a mediunidade é o nome atribuído a uma faculdade natural para perceber outros espíritos, podendo com ela até se comunicar com esses espíritos ou intermediar uma comunicação. Digamos que se trata do sexto sentido. Vamos ver alguns detalhes dessa aptidão natural. Primeiro, como já dito, o fenômeno é natural, então não tem nada de fantástico, de extraordinário, nem de místico. Segundo, que é uma faculdade inerente aos espíritos, não aos espíritas. Então não são só espíritas que recebem espíritos. A gente assiste constantemente na televisão, né, outras religiões, né, mostrando que uma pessoa que está possuída, eles chamam, né, possuída por algum espírito, e eles tentam retirar o espírito. Então, a mediunidade não é dos espíritas, é dos espíritos. É inerente aos espíritos, a nós. Outra observação é que todos nós temos mediunidade, em maior ou menor grau. Só que Kardec, para delimitar, para efeito didático, para delimitar o que ele queria dizer a partir de um certo ponto do Livro dos Médiuns, ele falou: eu vou chamar a partir de agora de médiuns somente aqueles que têm esta aptidão natural de forma ostensiva, intensa. Porque uma simples captação de alguma coisa, todos nós temos. Receber uma informação que a gente não sabe como, chegou uma intuição, chegou uma intuição, a gente não sabe de onde veio, né? Sopraram para a gente, né? Mas isso não se caracteriza no conceito de médium ostensivo. Outro detalhe é que, embora entre leigos a mediunidade seja conhecida como espírito desencarnado falando através de um espírito encarnado. Normalmente, a gente fala que é isso, né? Mas pode ser mediunidade entre desencarnados e até entre encarnados. E aí tem um caso muito interessante citado pela Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que é a tia da Patrícia, aquela Patrícia que escreveu o Violetas na Janela. Quando foi apresentado no Cinema Central, em 97, a peça, a Vera contou que a Patrícia, quando ainda encarnada, eles brincavam de telepatia em família. Ia a Patrícia para um quarto e a Vera para outro. E alguns familiares iam na Vera e falavam assim: Vera, pense em alguma coisa. Ela falava assim: cavalo.
chegava na Patrícia, o que sua tia está pensando? Não tenho a mínima ideia. Patrícia, pense em alguma coisa. Ela falava assim, chuva. Ia lá na Vera, Vera, o que a Patrícia pensou? Chuva. Então, esta mediunidade da Vera, em relação ao que a Patrícia pensava, já era desde quando a Patrícia era encarnada. Ao desencarnar, a Patrícia relatou tudo o que se passou com ela após a desencarnação, através da tia. Agora então, nós vamos assistir a um vídeo, tá? E eu vou solicitar que quem estiver mais longe, que chegue um pouquinho para cá, porque o áudio está baixo. Opa, sem som. Não, já desliguei. E aqui? É aqui mesmo, nesse buraco? Não, já sei. Já sei, é o botão do som que é o outro, é o do auxiliar. Ah, tá. Uhum. Eles falaram que não tinha trazido a minha caixinha poderosa. O bichinho desse tamanhozinho. Não sei se agora vai. O que é a mediunidade? Ela é um dom, é um privilégio? A mediunidade, as pessoas às vezes julgam que é um dom. Chama-se às vezes a mediunidade de sexto sentido, denominam dessa forma, mas não é um privilégio e nem propriamente um dom, mas sim um potencial que o ser humano tem. É uma faculdade. Assim como nós temos os nossos sentidos, por isso é que se diz sexto sentido, que seria o sexto realmente, e até que, de certa forma, tem fundamento essa forma de se expressar. Mas a mediunidade, ela é uma faculdade natural. Não vem assim como um privilégio, como um dom, ou até mesmo como um castigo, uma dificuldade. Sabemos que algumas pessoas têm receio quando começam a sentir alguns sintomas de mediunidade, algumas coisas acontecendo na vida da criatura, que ela pode dizer assim, isso aí é um acontecimento de ordem espiritual, eu estou vendo espíritos, ou isso ou aquilo. Mas não que seja um dom ou que seja um privilégio. É, portanto, uma faculdade. Todos nós somos mais ou menos médiums, todas as criaturas, no sentido de que podemos captar pensamentos, de que podemos ter intuições provenientes de outros encarnados ou desencarnados. Portanto, é uma coisa assim bastante normal, vamos dizer, bastante comum, só que só se denominam médiums, conforme esclarece Allan Kardec, quando a faculdade se mostra ostensiva, quando há, aí sim, a presença de espíritos, e isso está cada vez mais frequente na vida da pessoa. A mediunidade se torna, portanto, uma coisa contínua, frequente na vida da pessoa. Aí pode se caracterizar aquela criatura como médium e portadora de mediunidade. Fizemos então o resgate aí do que é mediunidade. Nossos objetivos, lembrando o que é mediunidade, para o que serve, como é exercida e benefícios. Vamos agora para o próximo, para o que serve a mediunidade.
serve uma reunião mediúnica? Bom, em primeiro lugar, qual reunião mediúnica? Né? Kardec separou as reuniões, classificou as reuniões mediúnicas, né, em 3 tipos. Reuniões frívolas, né, que são aquelas com interesses banais. Reuniões experimentais, que são aquelas com interesses científicos. Então, as frívolas, por exemplo, as pessoas pedindo aos espíritos para fazer previsões para o futuro, quando é que eu vou casar, quando que isso vai acontecer, né? Nessas reuniões, espíritos elevados não se manifestam, eles nem vão nessas reuniões, tá? Vão espíritos zombeteiros que vão ficar dando palpites, né? E as pessoas até acreditam. As reuniões experimentais, como eu disse, têm um caráter científico, né? E são reuniões que analisam fenômenos que são normais de acontecer, como batidas, falas através de gravadores. E as reuniões que nós vamos nos ocupar, que são as reuniões instrutivas, as que ensejam orientações e experiências de crescimento para as pessoas que delas participam. E os espíritos elevados participam destas reuniões. Para o que serve o intercâmbio com os espíritos? E aí, assim como nós dissemos, para o que serve a reunião mediúnica, primeiro, qual reunião mediúnica? Né? Frívola, né? Experimentais ou instrutivas? E agora, já que estamos numa reunião mediúnica instrutiva, para que serve o intercâmbio? Para que a gente vai se comunicar com o espírito? Qual a finalidade disso? Né? Então nós podemos nos comunicar. Vamos tentar também dividir, assim como Kardec fez, classificar. Vamos colocar em intercâmbio com o mundo espiritual superior, intercâmbio com os necessitados e o intercâmbio em geral. Então vamos ver um a um. Com o mundo espiritual superior, a gente pretende o quê? Receber, e dele a gente colhe o quê? Desse contato, desse intercâmbio. A gente colhe esclarecimentos. Os mentores e instrutores espirituais nos transmitem conselhos, orientações, sempre concitando-nos ao estudo, ao trabalho e à prática do bem. Uma outra finalidade desse intercâmbio é aprimorar os nossos sentimentos. Como? Como assim? Muitas vezes estamos diante de alguma situação e que estamos imaginando alguma forma de agir. Quando se manifesta um espírito superior, ele fala uma outra coisa, diferente do que a gente estava pensando, né? E tão boa que a gente nem imaginava que poderia agir daquela forma, né? Então, de sentimentos tão enobrecidos que nos ajuda a nos aprimorarmos como pessoas. E agora, o intercâmbio com espíritos necessitados e sofredores. Então temos intercâmbio com espíritos superiores e agora com espíritos necessitados e sofredores. Qual a finalidade desse intercâmbio? Buscar o alívio de sofrimento. Um grupo mediúnico deve ser instrumento de socorro. Muitas vezes, encontrar alguém que lhe escute, só isso já ajuda muito. Então a pessoa às vezes está no mundo espiritual, ninguém quer ouvir o problema dele, ele é trazido para uma reunião e ele pode falar e as pessoas escutam. Só isso já é uma ajuda.
outra é o aconselhamento. Além dele ser escutado, ele poder falar, ele também recebe conselhos. Então a outra finalidade é aconselharmos com a bagagem que a gente tem, né? Não somos aqueles espíritos superiores que vão trazer um ensinamento do nível deles, mas já podemos contribuir de alguma forma. E por que também nos é útil esse intercâmbio? Porque nos é instrutivo esse intercâmbio. Porque ao participarmos de uma reunião mediúnica e escutarmos algumas histórias, a gente observa melhor a lei de causa e efeito. A pessoa conta como é que ele está hoje, mostra como ele está hoje, conta como se passou a vida dele, e a gente vê a causa e o efeito. São lições vivas. Por fim, o intercâmbio com qualquer tipo de espírito, seja elevado ou não. Qualquer tipo de comunicação com o espírito nos dá a segurança quanto à imortalidade e à comunicabilidade. Ou seja, se tem algum espírito se comunicando, em primeiro lugar, os mortos não estão mortos. Em segundo lugar, eles podem se comunicar conosco. Isso nos dá segurança quanto a esse aspecto. E também a função consoladora, porque muitos conseguem, em reuniões mediúnicas, ter contato com entes queridos que já se foram, partiram antes. E isso é muito consolador. Kardec usa a expressão, é uma dulcíssima consolação. A seguir mais um vídeo, esse vídeo agora é grande, tá, gente? Richard, para que afinal serve o centro espírita? Eu diria que o centro espírita ele tem várias funções. Num primeiro momento, para quem procura o centro espírita, ele se afigura como um hospital. Espiritismo, as pessoas têm noção de que há essa possibilidade de intercâmbio com além, de ajuda espiritual, de afastamento de espíritos perturbadores. Então eu diria que a grande motivação que leva as pessoas a procurarem um centro espírita geralmente é receber uma ajuda. Então, digamos que num primeiro momento o centro se afigura para as pessoas como um hospital, né? A oportunidade de fazer um tratamento, receber ajuda, superar determinados males, resolver determinados problemas. Agora, na medida em que a pessoa começa a frequentar o centro, vai recebendo ajuda espiritual, o tratamento magnético, vai assistindo às palestras, eventualmente pode frequentar até algum curso, daí a pessoa começa a perceber que o centro não é um mero hospital, ele é acima de tudo uma escola. E daí a pessoa começa a aprender a doutrina. A mensagem espírita, nós sabemos que ela é maravilhosa. Eu considero o espiritismo uma mensagem mais avançada que nós temos na atualidade terrestre. Nos dá uma visão muito objetiva do mundo espiritual. Aquilo que para as religiões tradicionais é pura e simplesmente especulativo, imagina-se o que é a vida espiritual, a continuidade da vida física, para o espiritismo é uma realidade, porquanto a doutrina foi codificada a partir de informações da espiritualidade. Então nós temos uma visão muito objetiva do que é o mundo espiritual e do interrelacionamento que há entre o plano espiritual e o plano físico. Ficamos sabendo
de onde viemos. Isso é importante, você saber o que está fazendo aqui na Terra, para onde vai. Então, num segundo momento, de repente, o cidadão começa a perceber, poxa, o centro é uma escola de vida. A gente aprende coisas importantes. Naquele primeiro momento, tratou-se apenas de problemas de superfície. Num segundo momento, você vai mudar o seu enfoque, a sua visão do mundo, e de repente você vai ter uma orientação de vida, escola. E na medida em que a pessoa vai tendo essa orientação, vai se integrando no centro, ela começa a perceber que é preciso fazer alguma coisa em favor do próximo. Aliás, a bandeira do Espiritismo, desfraudada por Kardec em favor da construção de um mundo melhor, fora da caridade não há salvação. Então, a pessoa fala, mas salvação no sentido escatológico? Não é de vida futura, não. É salvação para a nossa vida aqui, para a nossa sociedade. Sem a caridade fica difícil. Porque o móvel das ações humanas é o egoísmo. É por pensarmos muito em nós mesmos que nós nos comprometemos em vícios, na rebeldia, em desatinos. A caridade é o antídoto do egoísmo. Na medida em que, para ser caridoso, eu preciso esquecer um pouco de mim mesmo, eu começo a vencer o egoísmo. Então veja que, num terceiro momento, o Centro Espírita passa a ser uma oficina de trabalho. Daí ele abre um leque de atividades que todo Centro Espírita tem, no sentido de atender pessoas carentes, tanto espiritualmente quanto materialmente falando. Então, num terceiro momento, você passa a ser um trabalhador do Centro Espírita. Ele é a sua oficina de trabalho, onde você vai dar a sua contribuição em favor de uma sociedade melhor e em favor do seu próprio bem-estar. E na medida, então, em que se integram essas três atividades, que no primeiro momento é o hospital, no segundo momento é a escola e depois uma oficina de trabalho, no conjunto, o Centro Espírita passa a ser para nós aquele templo abençoado da alma. O templo onde você, pelo aprendizado, pelo esforço, pelo trabalho de renovação, você adquire condições para uma verdadeira comunhão com a espiritualidade, que não é baseada em meras práticas exteriores, mas naquele empenho por internalizar a doutrina e vivenciá-la em todos os momentos. Então eu diria que o centro é isso, Coelho. Hospital para começar, depois vai ser a sua escola, depois vai ser a sua oficina de trabalho. Finalmente você vai ver nele, nessas três atividades, o grande templo da alma, por aí. E lá no Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru, você tem um grande grupo de médiuns, né? São 75 grupos mediúnicos, né? Então, por que tantos grupos de médiuns, Richard? Quais são as atividades que esses grupos mediúnicos praticam? Eu entendo que a prática mediúnica é o aspecto nobre, sagrado do Espiritismo. Não podemos esquecer que o Espiritismo surgiu através da prática mediúnica. Foi pelo contato com o mundo espiritual que Kardec criou condições para receber as informações da espiritualidade. Então, a própria doutrina é a doutrina dos espíritos, não é a doutrina de Allan Kardec. Ele apenas foi uma espécie, digamos assim, de secretário dos espíritos. Então, o espiritismo é basicamente baseado em informações que vêm da espiritualidade. Então, esse é o aspecto sagrado do espiritismo e que nós não podemos deixar de lado. Eu tenho visto centros espíritas que dizem assim, os dirigentes: não, o tempo do fenômeno passou, nós temos que cuidar agora da aplicação prática do espiritismo no meio social, da sua divulgação, não precisamos mais do contato com os espíritos. Eu acho um erro muito grande, porque é realmente o aspecto sagrado. E da espiritualidade emana a orientação, no sentido de darmos sequência ao trabalho do Centro Espírita. É um processo de sustentação. Nós não podemos esquecer, isso é uma coisa que às vezes o próprio espírita não percebe, que o cristianismo entrou para o desvio a partir do momento em que se eliminou o fenômeno mediúnico, porque a primitiva comunidade cristã, ela cultivava o fenômeno mediúnico, os espíritos se manifestavam. Os chamados profetas não eram nada menos que médiuns, simplesmente indivíduos dotados de sensibilidade para receber a orientação dos espíritos. O Espírito Santo, que se manifestava na primitiva comunidade cristã, representa o conjunto de espíritos superiores que orientavam o movimento. A partir do momento em que se fechou essa porta de contato com o mundo espiritual, o cristianismo entrou para o terreno da fantasia. Ele desviou-se
e seus objetivos mais nobres. Isso não pode acontecer com o espiritismo. Então eu entendo que todo centro espírita deve cultivar a prática mediúnica. É lógico que uma prática mediúnica bem alicerçada, bem orientada, bem fundamentada, segundo está em O Livro dos Médiuns. Kardec escreveu um livro, isso é uma coisa muito importante que o espírita deve levar em consideração. Ele escreveu um livro para orientar a prática mediúnica, o que significa que a prática mediúnica é importante. Porque o Livro dos Médiuns, que é a orientação para a prática mediúnica, é uma das obras básicas da doutrina. Nós temos o Livro dos Espíritos, que é a filosofia espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a visão cristã do Espiritismo, e o Livro dos Médiuns. São os 3 livros fundamentais que orientam o nosso contato com o mundo espiritual. Ora, se Kardec se deu ao trabalho de fazer um trabalho dessa natureza, de escrever um livro para que nós tenhamos o contato com o mundo espiritual, é lógico que ele pretendia que isso fosse uma coisa perene, até em defesa da própria economia espiritual do movimento. Lá no centro nós entendemos isso. Temos cursos de espiritismo e mediunidade de 2 anos. Então, várias vezes por ano, formam-se grupos aí de 50, 60 pessoas, com um monitor, para estudar no primeiro ano o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina. No segundo ano, nós estudamos especificamente mediunidade com base em O Livro dos Médiuns. No final do segundo ano, aquele grupo vira um grupo mediúnico. É por isso que nós temos tantos grupos, 75 grupos mediúnicos funcionando no centro, porque há uma estrutura para formar grupos mediúnicos e porque nós entendemos que é importante que o espírita participe de reunião mediúnica. Eu não entendo o espírita totalmente distanciado da prática mediúnica, é uma coisa importante na nossa vida. Ali a gente pode trabalhar, ajudar o espírito sofredor, receber ajuda. Eu diria que em nenhum outro lugar dentro do movimento espírita nós recebemos uma ajuda tão efetiva da espiritualidade quanto na reunião mediúnica. Ali aqueles espíritos que porventura nos perturbam são afastados, recebemos uma higienização a partir de ajuda do mundo espiritual, temos a oportunidade de trabalhar, praticar a caridade. De repente você conversa com um espírito sofredor, você o ajuda, você o orienta, você está praticando a caridade. Então na reunião mediúnica nós temos um universo de atividades envolvendo a doutrina espírita de suma importância em favor da economia do próprio centro e da nossa economia espiritual. Por isso que a gente estimula, foi criada essa estrutura no Centro Espírita Amor e Caridade em Bauru, e os grupos mediúnicos vão surgindo lá, a gente vai desenvolvendo o trabalho. E você comentou desse atendimento a espíritos desencarnados. É uma questão que muitas pessoas, né, ficam pensando, como é que funciona essa questão do atendimento a desencarnados? O problema, Coelho, é que nós sabemos que o processo da morte implica, assim, numa perturbação para o espírito. Kardec, inclusive, aborda esse assunto. Não é fácil morrer, né, você retornar à espiritualidade, porque, de certa forma, nós estamos entranhados na vida física, nas nossas atividades. A gente passa aí decênios ligados a um corpo que é uma máquina que tem as suas exigências, que inibe as nossas percepções espirituais. Você se integra na vida física de uma tal forma que, a não ser pessoas muito bem preparadas, que têm uma vida muito espiritualizada, o cidadão, na hora da morte, ele entra naquilo que se chama de crise da morte. O espírito entra em perturbação no mundo espiritual tranquilamente, principalmente quem não tem noção do que é a vida espiritual, quem não conhece o que lhe vai acontecer no momento da morte. Então o cidadão entra simplesmente em estado de perturbação, ele fica como um sonâmbulo que fala e ouve, ele não tem noção do que está acontecendo com ele. Isso para ele é constrangedor, ele sofre, ele se sente mal. Então ele é trazido para o centro espírita, onde, em contato na reunião mediúnica, em contato com as energias físicas do médium, do ambiente, né, aquele ambiente material do qual ele carece, ele precisa dessas energias, ele tem um alento, é como se ele tivesse um despertamento, é como se você pegasse um cidadão catatônico e lhe desse um tônico, de repente ele acorda. Então ele começa a perceber o que está acontecendo ao seu redor. Geralmente ele traz as impressões relacionadas com o tipo de morte, é uma coisa interessante. Se ele morreu acidentado, ele se sente nas ferragens do carro. Aí você vai lhe dar uma ajuda ali, olha, meu amigo,
Você não está mais lá no acidente, você já foi recolhido, você desmaiou, está no hospital, está acordando, está recebendo ajuda, fique tranquilo, está tudo bem. A gente procura orientar o cidadão, perguntamos se ele tem religião, se ele tem que ficar mais fácil, você costuma orar, vamos orar. Você pode perceber, Coelho, não sei se você tem experiência com grupos mediúnicos e ajuda espiritual, todos que estão em estado de perturbação não são pessoas habituadas à oração, é uma coisa interessante. Porque o cidadão habituado à oração, eu não digo a reza, não digo oração mesmo, essa conversa com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, você abre um campo para a espiritualidade e quando o cidadão desencarna fica mais fácil. Geralmente quem se manifesta em reunião mediúnica é pessoa não habituada a cultivar esse lado espiritual, principalmente a partir da oração. Então você vai induzir o cidadão, meu filho, você está no hospital, aqui é um hospital religioso, onde a gente apela muito para a oração, ore, peça a Jesus que lhe ajude, converse com Deus. É conversar, você não precisa rezar, não, conversa. Se a gente consegue motivar o espírito para fazer isso, ele se dispõe à oração, beleza, depois os mentores cuidam do resto. Não? O nosso atendimento é de emergência ali. O espírito precisa desse contato com o mundo físico. Pessoas que criticam a prática mediúnica dizem, mas a espiritualidade tem condição para atender esses espíritos, não há necessidade de se manifestar. Claro, não há dúvida nenhuma que os mentores espirituais, tal seria se não houvesse possibilidade, né? Porque os grupos mediúnicos são mínimos diante das necessidades imensas no mundo todo. Mas eu considero a sessão mediúnica uma espécie de posto avançado de atendimento, é como um setor especializado de um hospital, para atender espíritos, eu diria, acidentados. O cidadão foi para o mundo espiritual sem noção nenhuma do que é a vida espiritual. A gente ajuda. E eu sempre digo o seguinte, se nós tivéssemos milhões de reuniões mediúnicas pelo mundo afora, para ajudar espíritos recém-desencarnados, limparíamos a psicosfera do planeta, seria uma beleza, né? Então, eu sou fã da reunião mediúnica, acho que todo centro espírita deve exercitar a prática mediúnica, deve estimular a formação de grupos mediúnicos em benefício de espíritos sofredores e em benefício dos próprios participantes, né? Quem participa sabe como a gente é ajudado por aí. Eu sei que o vídeo é muito grande, mas são muitos esclarecimentos e ter esse esclarecimento através do Richard Simonetti é muito bom, porque ele abre uma portinha e entra num outro assunto e depois volta. Ele volta, não é aquele que abre porta e depois se perde por aí, não. Ele volta no assunto e ele traz sempre informações muito bem embasadas, né? Ele é muito bom, né? Essa importância que ele fala, que tem a reunião mediúnica, é fundamental frisarmos isso hoje, porque, como ele disse, tem centros que estão começando a afirmar que a época do fenômeno terminou, agora vamos cuidar da parte assistencial, né, e do esclarecimento, com palestras, mas esquecem que a base do Espiritismo, o Espiritismo nasceu através da comunicação dos Espíritos, né? Os Espíritos formavam, né, para Kardec informações a partir de perguntas que ele fazia. E até hoje, quantas informações nós não recebemos? Então, fechar essa porta não é um bom caminho. Então, vimos o que é mediunidade e para o que serve a reunião mediúnica. E como ela é exercida? Vamos começar a ver agora. Como que ela se organiza? Na prática, como é exercida a mediunidade numa casa espírita? Primeiro, temos que reafirmar que mediunidade não se dá somente em reuniões mediúnicas.
somente em casas espíritas. Se dá através de todos nós humanos encarnados. Mas aqui nós vamos tratar apenas do exercício da mediunidade nas reuniões mediúnicas espíritas, sem a mínima pretensão, claro, de esgotarmos o assunto, que é muito vasto. Então vamos lá. O exercício da mediunidade. Pré-requisito fundamental: o conhecimento dos mecanismos que regem esse contato nosso com o mundo espiritual. Ele é fundamental, porque essa relação pode enganosamente parecer simples. Tem o Espírito se manifestando, vou só me comunicar. Não é bem assim, né? Essa relação, esse intercâmbio pode ser sereno, mas também pode ser tumultuado. Por quê? Porque a base disso é a sintonia. E aí nós estamos nos sintonizando com quem? Coloquei até uma observação, que talvez não dê para ler daí, que alguns médiums sentem-se mal quando não sabem filtrar bem as manifestações. Então, com o estudo e com a prática, o médium vai sabendo filtrar melhor as manifestações que ele permite que aconteça através dele. Bom, composição usual. Então nós estamos vendo como que se organiza uma reunião mediúnica. Composição usual. Tá. Em primeiro lugar, temos uma reunião, normalmente tem um dirigente da reunião, médiums, através dos quais os espíritos vão se manifestar. Aí esses espíritos vão se manifestar, quem vai conversar com eles? O dirigente e outros que são chamados de dialogadores. Antigamente chamava de doutrinadores, mas doutrinador parece que está doutrinando, botando alguma coisa na cabeça dos outros. Não é isso. Não é para botar coisa na cabeça de ninguém. É para dialogar, conversar com um irmão, né? Então, dirigente, médiums, dialogadores e uma outra importante função exercida por outras pessoas, que são as pessoas que trabalham na sustentação. Essa sustentação, tem gente que fala assim, mas eu fico lá na reunião, eu não contribuo muito bem. Contribui muito, muito. Aqueles que ficam lá em prece, contribuindo para a harmonia daquele ambiente. Sem essa harmonia, não se faz um bom trabalho. Então, essa é a composição usual nas casas espíritas. Sobre o ambiente, como é que é o ambiente? Em vez de falar como que deve ser, eu resolvi falar o que não é imprescindível. Sala exclusiva, precisa disso? Não, não precisa de ser sala exclusiva. Essa sala pode ser usada para outros fins, né? Seria até um desperdício. Luz apagada, precisa? Não, não precisa. Colocar uma luz fraquinha, bom, né? Precisa de mesa para reunião mediúnica? Espiritismo de mesa branca? Não, nada disso. Kardec sentava em círculo. Podemos sentar em círculo. Não precisa de mesa. Ah, mas facilita, é bom para a gente apoiar o braço. Então tá bom, então põe a mesa. Mas não que seja imprescindível. Tá? Porque senão as pessoas começam a criar coisas como se aquilo ali fosse fundamental. Não é fundamental. A mesa é para conforto. Cadeira cativa. Tem cadeira cativa? Não, não tem necessidade de cadeira cativa. Ah, mas os espíritos levam aparelhos para lá, já deixam ali, tem rodinha, ele chega para o lado do aparelho. Tá? Música suave é imprescindível? Não. Pode colocar? Pode, mas não é imprescindível. Não devemos ficar criando condicionamentos. Por outro lado,
Nossa preocupação deve ser com as condições psíquicas do grupo. As pessoas nesse grupo convivem bem entre elas, tem rixa, tem uma não se dá bem com a outra, vai chegar na reunião, vai ficar em frente, vai ficar a transmissão fluídica ali ruim, não pode. É com isso que a gente tem que se preocupar, não com esses condicionamentos físicos. Vamos? Regras. Existe necessidade de regras? Claro que existe necessidade de regras, né? Quase tudo que a gente queira que funcione de uma forma eficiente, que dê certo, né? A gente precisa de regras. Duas são importantíssimas. A assiduidade. Não é vou a hora que der, não. Tem que ser assíduo. E pontualidade, né? Não é chegar atrasado, não pode. Chega um pouquinho antes, né? E nunca depois. Sequência dos trabalhos. Então nós já estamos entrando para a reunião mediúnica. Sequência dos trabalhos. Normalmente, duas etapas. Uma parte teórica e a parte prática. Nessa parte teórica, o ideal é que seja um pouquinho de estudo sobre mediunidade, né, para melhorar o conhecimento sobre o que se passa na reunião mediúnica, e outro estudo sobre questões evangélicas para a gente melhorar a harmonia ali, as vibrações desse ambiente, né? E tem hora que não vai, tem hora que vai demais. Entre esse tempo de estudo e o tempo das manifestações, pode-se fazer um período de vibrações, né? Citam-se alguns nomes e vamos vibrar para o hospital tal, assim. Então vamos fazer um passe à distância, passe mental, né? Vibrar positivamente em favor de algum lugar ou de algumas pessoas, certo? Depois tem a reunião mediúnica, como já dissemos, né? Com manifestações de espíritos superiores e de espíritos necessitados, né? Os necessitados recebem esclarecimentos, conselhos, né? Escutamos muito mais do que falamos, é importante isso, porque tem gente que fala demais para espírito e fica querendo fazer a doutrinação. Aí já não é bom, não. Aí o espírito não gosta, não. Então, vencemos a terceira etapa, o que é mediunidade, para o que serve a reunião mediúnica e como ela é exercida. Agora, vamos ver benefícios de quem dela participa e também benefícios para os desencarnados, né? Então temos os benefícios para nós, para os encarnados, e para os desencarnados. Benefícios do exercício da mediunidade para os encarnados: segurança íntima e maior equilíbrio, propiciados pela vigilância. Ou seja, eu participo de uma reunião mediúnica, eu devo ser mais vigilante com os meus atos. Como é que eu vou falar para um espírito lá que ele não pode agir desse jeito se eu ajo sempre assim, errado? Então eu começo naturalmente a me vigiar mais, a me melhorar. Vou virar santo? Não vai virar santo não, mas vou me melhorar. Fortalecimento da fé e melhor compreensão da lei de causa e efeito, que já falamos, né, sobre isso, né, que é um benefício. E para os desencarnados, quando falamos para os desencarnados, estamos nos referindo aos sofredores, necessitados,
malfazejos, englobando os que acalentam ou promovem processo de vingança, perseguidores, dementados e outros. Porque nós não estamos falando aqui dos benefícios do exercício da mediunidade para os desencarnados do mundo espíritos superiores, né? Estamos falando para os desencarnados necessitados. Em primeiro lugar, alívio pelo diálogo fraterno. Alguns se encontram há anos, há décadas, com clichês mentais, com monoideísmo. O que significa isso? A pessoa desencarnou no incêndio e os filhos também desencarnaram lá, mas ele não sabe como é que aquilo aconteceu. Ela fica falando o tempo inteiro: meus filhos estão lá, meus filhos estão lá, meus filhos estão lá. Está há décadas falando isso. Então, acalmar esse espírito, né, conversar, é um irmão nosso que está sofrendo, né, tentar explicar para ele a situação. Esclarecimento. Já falei sobre isso. Aquele que chega, muitos chegam, isso é muito comum em reunião mediúnica. Chegam nas reuniões mediúnicas e falam que ninguém mais fala comigo, né? Lá em casa não estão me vendo. Então, esclarecer de alguma forma. E ainda o benefício da desobsessão. A desobsessão é um trabalho muito específico, feito por grupos muito bem treinados, experientes. Normalmente, um grupo mediúnico, para trabalhar com desobsessão, tem que estar trabalhando junto já há um bom tempo. Um bom tempo para ter uma boa base harmônica, né? E com isso, conseguindo esse trabalho e conseguindo o êxito na desobsessão, esse êxito é para os dois lados, tanto para o perturbador quanto para o perturbado. Esclarecimento também para os espíritos que são trazidos para as reuniões mediúnicas, para assistir às reuniões mediúnicas, porque existem aqueles que são trazidos e são colocados com a possibilidade de se manifestar através de médiuns, mas existem outros, e dizem que são muitos, que são levados para assistirem aquilo ali, porque aqueles conceitos, aqueles esclarecimentos vão servir para muitos. Então, eles são levados para assistir, e nesse sentido, o Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, em Nos Bastidores da Obsessão, ele diz o seguinte: as reuniões sérias se convertem em educandários para desencarnados que são trazidos por seus mentores.